Estamos a pouco mais de um mês para a estreia de Homem-Formiga e Vespa Quantumania e vazou uma descrição completa de tudo que vai acontecer no filme. E gente, esse vídeo aqui pode ser um spoiler gigantesco. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo ICM. Galera, agora que oficialmente acabou a fase 4 da Marvel, começam os preparativos para Homem-Formiga Quantumania, que vai abrir a fase 5 da Marvel. E para deixar isso ainda mais interessante, vazou no Reddit uma descrição completa de cada cena, de tudo que vai acontecer no filme. E, gente, é de pirar a cabeça. Mas antes da gente falar sobre isso, você já sabe, né? Já capricha naquele like agora no início do vídeo, me dá essa força, poxa! E se você é novo aqui no canal, eu te convido para se inscrever no canal, vir fazer parte da nossa família, porque aqui eu te deixo atualizado de tudo que tá rolando no mundo da Marvel e seria um prazer imenso ter a sua companhia comigo aqui a partir dos próximos vídeos. Mas e aí, já tá tudo certo? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então agora sim, bora pro vídeo. Galera, como eu disse no início, esse vídeo aqui pode ser um spoiler gigantesco do filme, então se você não gosta de spoilers, eu recomendo que você saia do vídeo, mas se você não se importa, fique por sua própria conta e risco, beleza? E como eu disse, essa descrição ela é completaça sobre tudo que vai rolar no filme, ou seja, é uma descrição bem longa. Por isso que esse vídeo aqui ele vai ser dividido em duas partes, porque senão eu teria que ficar aqui com vocês pelo menos uma hora só falando sobre isso. Então eu vou ser mais breve nos meus comentários, eu vou falar realmente o que mais importa sobre cada um desses pontos, para que a gente não enrole muito e a gente consiga ver mais sobre o que essa descrição tá querendo mostrar. Bom, agora que está tudo devidamente explicado, você já foi avisado, pega a pipoca, senta aí e acompanha a descrição comigo. E a descrição ela começa assim. O filme começa com Janet fugindo de algumas criaturas parecidas com xenomorfos no reino quântico, quando ela conhece Kang. Bom, isso eu já tinha até reportado em um outro vídeo aqui do canal, falando de que a Janet, de fato, já conhecia o Kang e que ela foi a responsável por ter prendido o Kang dentro do reino quântico. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards para depois você dar uma olhada, porque lá tem mais alguns detalhes que não tem aqui. Mas, continuando a descrição, cortamos para os dias atuais, onde vemos uma montagem da vida de Scott como uma celebridade adequada. Lembrando de que isso aqui é uma tradução direta do site, então pode ser que tenha algumas palavrinhas aí que soem meio estranho, tá? Ele é reconhecido na rua e tornou-se o funcionário do século no Baskin-Robbins em que trabalhava. Ele está levando Jimmy Woo para jantares caros. Até aí também sem muita novidade, porque a gente viu inclusive no trailer que ele realmente se tornou uma celebridade, todo mundo conhece ele, inclusive até confundem ele com o Homem-Aranha. Obrigado, Homem-Aranha! Nós também vimos no trailer de que ele realmente se tornou o funcionário do século no Baskin-Robbins. E lembrar de que esse cara tinha demitido ele lá no primeiro filme, né? Mas tudo bem. Mas a única pessoa que a gente não viu até agora foi o Jimmy Woo, que, a propósito, se você não lembra dele, é aquele policial que cuidou da condicional do Scott lá no segundo filme e que também apareceu depois em WandaVision. Mas, continuando a descrição, por fim, o vemos fazendo um tour pelo livro da sua autobiografia, Cuidando do Garotinho. É porque traduzindo ao pé da letra seria Cuidando do Garotinho, mas se a gente for traduzir de uma forma não literal seria Olhando para o Homem Pequeno, tá? E ele narra sua vida e como salvou o universo para uma multidão por meio de um trecho do livro. Ele fala sobre como ficou feliz em conhecer um guaxinim que falava e diz que é amigo do Hulk, mas apesar de ser um vingador e prometer estar sempre presente se o mundo precisar ser salvo, ele revela para a multidão
que agora está focado em ser pai. Até aqui também sem tantas novidades assim, até porque a gente já sabe que realmente o mundo todo conhece ele e de que ele tá curtindo muito esse lance de ser uma celebridade, até porque antes ele não era ninguém, era uma pessoa que as pessoas não conheciam e do dia pra noite ele se tornou a pessoa mais famosa do mundo, relatando tudo o que aconteceu lá em Vingadores Ultimato através da ótica dele. Agora, uma coisa interessante que ele diz aqui é o fato dele estar focado em ser pai, talvez por ele estar sentindo de que a família dele e a Cassie andou se afastando dele, e também porque ele passou anos fora por conta do blip e ele não viu o crescimento da própria filha, então talvez ele esteja tentando se aproximar de novo dela agora. Mas já sabemos de que o relacionamento dele com ela também não tá um dos melhores. Esse lance de ser uma celebridade meio que tomou a cabeça dele, então por isso que ele tá tentando aos pouquinhos ir se reconciliando com ela. E a descrição ela continua assim. Logo depois ele recebe uma ligação informando que Cassie foi presa. Depois que Scott a salva, a família Pin Lang está jantando e Scott está tentando se conectar com Cassie, né? Está lutando, está tentando se conectar com a Cassie. Além disso, Hank, Janet e Hope zoam o Scott sobre o seu novo livro. Bom, aqui já temos a primeira informação nova, que é o fato da Cassie ter sido presa. Isso a gente não sabia. Agora, por que ela foi presa? Será que ela tá tentando fazer algum tipo de experimento com um traje que está sendo desenvolvido ali às escondidas com a Hope e talvez ela fez alguma besteira e por isso que ela foi presa? Bom, possível, né? Porém, talvez o momento mais leve é o momento onde eles começam a zoar o Scott por conta do livro dele, porque a todo momento ele fica fazendo referências de si mesmo e fica se vangloriando por tudo que ele fez, e aí a galera fica pesando na mente dele. Então talvez esse seja o momento mais leve. Mas continuando a descrição. No entanto, Cassie se uniu a Hank e Janet e descobrimos que ela está interessada no reino quântico e passou o seu tempo durante o blip estudando. Ela leva a família ao laboratório e revela que criou um walkie-talkie que recebe mensagens do reino, caso alguém fique preso novamente. Isso também já era algo que a gente tinha uma noção, de que a Cassie ela estava desenvolvendo um dispositivo que podia localizar pessoas dentro do reino quântico. Agora, o que a gente não sabia é que ela ficou estudando sobre o reino quântico durante o período do blip, ou seja, durante aqueles 5 anos que a galera desapareceu, ela estava focada em entender como que o reino quântico funcionava. E galera, isso com certeza vai ser usado mais pra frente. Inclusive, esse dispositivo que ela estava desenvolvendo pode ter certeza que vai ser a chave para alguma coisa durante o filme. Talvez para eles saírem do reino quântico, ou talvez para o Kang encontrar a cadeira dele, alguma coisa do tipo. Mas pra gente entender isso, a gente tem que continuar a descrição, né? Então bora lá. Janet, impressionada, pergunta se é uma comunicação bidirecional e se ela está enviando um sinal para o reino quântico. Ela rapidamente exige que Cassie o desligue, mas algo do outro lado ativa o dispositivo e toda a família é sugada. Ah, olha aí uma informação interessantíssima que nós não sabíamos. Então calma lá, o dispositivo ele não acionou sozinho. Algo ou alguém do outro lado, ou seja, no reino quântico, ativou o dispositivo e isso fez eles serem sugados lá para dentro. E isso já poderia confirmar a teoria que eu tinha falado quase agora, de que esse dispositivo ele poderia ser usado para sair do reino quântico da mesma maneira que foi usado para enviar eles para lá. No mínimo, alguém lá dentro deve ter captado esse sinal e deve ter aberto uma fenda daquele lado, e essa fenda sugou todo mundo para dentro do reino quântico. Pode ser que o próprio Kang tenha captado o sinal e tenha feito isso, ou pode ser que quem tenha feito isso
tenha sido o Krillor. O Krillor vai ser o governante da cidade quântica, que vai ser interpretado pelo Bill Murray. Inclusive, aquele vídeo que eu deixei aqui nos cards no início do vídeo fala mais sobre a origem dele. Mas em falar em origem, vamos continuar a descrição que você vai entender melhor. Scott, Cassie, Hope, Hank e Janet são separados em dois grupos. Scott tenta acalmar Cassie, dizendo que estar no reino quântico é como acampar. Conhecemos algumas das criaturas que residem no reino quântico. Os dois grupos avançam individualmente em direção à cidade quântica, governada pelo Krillor de Bill Murray. Pelo trailer a gente realmente percebeu de que eles foram divididos em dois grupos, mas que eles continuam ainda se comunicando através dos dispositivos que tem no traje. Então possivelmente eles vão combinar de se encontrar no mesmo lugar. E como eu tinha dito, o Krillor vai aparecer, que é o governante da cidade quântica, interpretado pelo Bill Murray, e possivelmente ele vai ajudar a galera e também vai pedir ajuda deles para conseguir derrotar o Kang, e mais pra frente na descrição você vai entender melhor isso. Então, bora continuar a descrição. William Jackson Harper também interpreta um líder leitor de mentes do povo quântico. Seu assistente é um carinha com cabeça pegajosa e um capacete de vidro. E bom, aqui já temos a primeira adição de um personagem novo que nós não vimos nem no trailer e nem em nenhum outro lugar, que é esse tal líder aí, leitor de mentes. Possivelmente muitos ali devem ter adquirido poderes ao longo do tempo, absorvendo a energia do reino quântico, da mesma maneira que aconteceu com a Janet quando ela saiu do reino quântico. E segundo alguns rumores, esse personagem vai ser o Quas, ou Quas, que é um líder de um grupo rebelde contra o Kang. Muitos chegaram até a afirmar de que esse Quas seria a abreviação de Quasar, mas segundo o insider Daniel Hitchman, ele diz que na verdade ele é só um personagem novo. Então, continuando a descrição, Hank, Janet e Hope chegam a Quantum City, ou a cidade quântica, surfando em arraias gigantes. Alguns edifícios da cidade parecem estar vivos. E isso também nós vimos pelo trailer, que é a Janet voando naquelas arraias gigantes e passando por um lugar com algumas coisas bem estranhas, como por exemplo prédios e edifícios que se mexem. E cara, a gente vai ver uma civilização única, com certeza a civilização mais estranha que a gente viu até agora dentro do MCU. Nós vamos conhecer criaturas diferentes, culturas diferentes, vamos conhecer construções diferentes. E olha, vai ser bem legal a gente ver tudo isso, mas a gente precisa continuar a descrição para entender o que rola depois. E continuando a descrição, a família se reúne e todos são levados à frente de Krillor. Ele fica impressionado ao ver que a Janet ainda está viva. Aprendemos, ou entendemos, que Janet e Krillor eram amigos com benefícios. Isso você pode traduzir como amantes, tá? Durante o seu tempo no reino quântico. E que ele ainda sente algo por ela, criando um estranho triângulo amoroso ali. Hank diz que costumava namorar pessoas também depois de perder Janet. Todos eles vão a uma cantina bar com um bartender parecido com um inseto. E cara, essa era uma das coisas que eu mais queria saber, que é como que a Janet, o Krillor e o Hank eles iam lidar com essa situação quando os três se encontrassem. Porque muito antes do trailer sair, nós já sabíamos de que a Janet de fato teve um caso com esse tal de Krillor e que quando eles chegassem no reino quântico iria ficar um clima estranho entre ela, o Hank e o Krillor. Mas parece que o Hank ele nem esperou o defunto esfriar e também pegou uma galera aí, então tá tudo certo, tá 0 a 0, ninguém tem que reclamar de ninguém. E inclusive a cena do inseto lá como bartender, a gente também já tinha visto no trailer. A única coisa que a gente não sabia é que aquele ali era o momento onde toda a família ela se encontrava. Continuando a descrição, Krillor conta à equipe de super-heróis sobre Kang,
um senhor da guerra maligno que assumiu grande parte de sua civilização e está ameaçando assumir o controle de tudo. Ele revela que está tentando formar um exército para detê-lo e pede ao Ant-Man para ajudá-lo. Janet admite que não foi totalmente honesta com a família e revela que conhece Kang e que eles passaram muito tempo juntos no reino quântico. Aqui, como eu tinha dito, de fato, o Krillin ele era o governante de todo o reino quântico, mas quando Kang chegou, ele assumiu uma boa parte ali do território e por conta disso, o Krillin com certeza não deve se bicar com o Kang. Porém, assim como o Quas ou Quas, o Krillin também quer se vingar do Kang, tirar o Kang do poder. Então ele vai aproveitar esse momento que ele tá com o Homem-Formiga e toda a trupe para pedir ajuda para eles conseguirem fazer isso de vez. E talvez essa seja a grande luta do filme, uma luta onde todo mundo ali se revolta contra o Kang e também com a ajuda do Scott Lang e de toda a família dele. E como a Janet ela conhece o Kang por ter passado muito tempo com ele, possivelmente só ela ali deve saber uma forma de conseguir deter ele. Então ela talvez seja a peça principal durante todo o filme. E a descrição ela continua assim. Vemos um flashback dos dois juntos. Eles se uniram pelo fato de que ambos estavam presos lá. Kang tem uma nave que pode atravessar o multiverso, mas foi quebrada e ele ficou preso no reino quântico. Janet o estava ajudando a consertar e contou a ele sobre a sua vida e como ela ficou presa lá. Kang prometeu a ela que se eles conseguissem consertar a sua nave, ele a ajudaria a recuperar o tempo que ela perdeu com a Hope, criando uma linha do tempo onde seria como se a Janet nunca tivesse partido. E aqui está a explicação que nós precisávamos, que era como que a Janet ela conheceu o Kang e o que rolou naquela época. Como o Kang ele foi parar no reino quântico, isso nós ainda não sabemos. Mas o fato dele ter uma nave que pode viajar pelo multiverso, isso sim é importantíssimo a gente saber. Bom, como a Janet ela estava se sentindo muito mal pelo fato dela ter perdido muito tempo em que ela poderia estar convivendo com a Hope, naturalmente ela iria comprar a ideia do Kang e iria ajudar ele a consertar a nave. Porém, o que eu achei mais interessante aqui foi o fato dele falar de que ele poderia criar uma linha do tempo aonde nessa linha seria como se a Janet nunca tivesse partido. Ou seja, ele tem controle sobre o tempo, ele pode simplesmente criar ou modificar uma linha do tempo com tanta facilidade assim. Então, se ele pode fazer isso, isso nos faz pensar o seguinte: será que muitas das coisas que aconteceu dentro do MCU até agora não foi porque ele modificou a linha do tempo lá atrás e fez isso acontecer? E se isso de fato aconteceu, aonde que estava a AVT? Ou não tinha outras versões do Kang nessa época? Então, isso sim é uma informação muito importante e que merece ser guardada. Então, segura aí. Porém, a descrição ela continua assim. No entanto, Janet acessou um dispositivo neural que conecta a consciência do Kang com sua nave e descobriu que ele viajou para o reino quântico para assumir o controle do centro do tempo. Ela o confrontou com essa informação e perguntou se era verdade, e assim que Kang confessou, ela destruiu grande parte do equipamento de sua nave e escapou. Kang está procurando por Janet desde então. Galera, vocês ouviram isso? Gente, o Kang foi pro reino quântico porque lá é o centro do tempo. Tipo, calma, a AVT ela não era o centro do tempo? Então existe algum outro lugar que conecta todas as linhas do tempo? Meu, olha o tamanho da importância do reino quântico, cara, e a gente não tinha a menor ideia disso. Então, de fato, foi a Janet que prendeu o Kang lá e impediu que ele saísse. Então, como ele ficou preso lá, ele conseguiu exatamente o que ele queria:
que era controlar o reino quântico. Talvez ele não tenha conseguido ainda fazer com tudo, ou talvez ele precisa da cadeira dele para continuar o plano dele, mas se ele queria estar lá para aprender como o reino quântico funciona, para conseguir controlar o centro do tempo, bom, ele conseguiu, né? Tudo bem que na hora ela não deve ter pensado nisso e ela só deve ter feito a primeira coisa que veio na cabeça dela. Mas uma coisa é fato, ele está lá há muito tempo, então ele já deve ter aprendido muito sobre como o reino quântico funciona. E se ali é o centro do tempo, então ele consegue controlar todas as linhas do tempo do jeito que ele quiser. Mas uma outra dúvida surge, será que ali é o centro do tempo daquele universo? Ou será que é o centro do tempo de todos os universos? Eita, que tá ficando interessante demais! Mas galera, como eu disse, não dá pra gente falar sobre tudo isso nesse vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Ainda tem bastante coisa pra falar sobre esse roteiro, mas eu preciso saber se você quer que eu continue falando sobre a descrição. Então deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo aqui, continuando a descrição ou não. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Obrigado de coração por vocês terem me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!